Obrigado a Érica Reck pela sua brilhante apresentação. Lembrando, como nos painéis anteriores, as perguntas podem ser feitas por escrito, pode entregar para a coordenação do evento, que após elas serão respondidas. Vamos convidar agora, então, para a sua fala em 15 minutos, sobre uma palestra sobre os desafios com relação à realização de financiamento por meio de operações de crédito para os municípios. Quem vai nos falar é Eduardo Alexandre Correia de Machado, ele que é economista, MBA em Administração Global, MBA em Investimentos e Mercado de Capitais, mestre em Administração, há 13 anos é servidor do Badesc e atualmente presidente da instituição. 15 minutos, presidente. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Se todo esse currículo se resumir em desconto de taxa, todo mundo vai ficar muito mais feliz, né? Então, é isso que todo mundo quer. E não sei se vou conseguir trazer uma notícia tão boa, mas com certeza trago uma boa notícia, né? Não é uma excelente notícia. Vou tentar ficar sentado, tenho muita dificuldade de falar sentado, mas prometo tentar, e desde já peço desculpas se não conseguir, porque eu vou ter que levantar se não conseguir me aguentar aqui sentado. Então, falo um pouquinho do programa que é voltado para o financiamento da infraestrutura municipal, não só a infraestrutura, como a inovação, o incentivo à inovação municipal também. A agência de fomento existe há 44 anos, ela foi criada com essa missão que vocês estão vendo na tela ali, de fomentar o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado de forma sustentável através de financiamentos de médio e longo prazo. Então, o nosso core business, a nossa especialidade justamente é essa, né? É conceder financiamentos para iniciativa pública e já estendendo e fazendo um pequeno merchan, a gente não só opera com prefeitura, a gente opera com o sistema de microcrédito de Santa Catarina, fomos inclusive os que demos todo o suporte financeiro operacional para a criação desse bonito programa, né, que leva crédito àqueles que naturalmente não teriam acesso ao mercado bancário tradicional, e também operamos no mercado privado, onde financiamos os projetos de investimento, desenvolvimento, ampliação, expansão das nossas empresas em Santa Catarina. Bom, o objetivo desse programa Badesc Cidades é justamente apoiar a realização das obras de infraestrutura e melhoria dos serviços de responsabilidade nos municípios catarinenses, priorizando, obviamente, pelo nosso objetivo institucional e a nossa missão, priorizando o crescimento econômico e a geração de emprego e renda ao cidadão, né? Então, de nada adianta a gente financiar obras de infraestrutura se elas não forem impactar na melhoria de vida do cidadão catarinense. Como a Érica falou, é aquele que está mais perto, né, do serviço prestado e precisa ser, logicamente, atendido. Então, aqui, rapidamente, as condições financeiras. Temos um período de carência, até 2 anos, mais um período de amortização, que vai até 4 anos. O custo dessa operação é um custo sempre de 5,5% mais taxa Selic. Temos uma previsão de taxa Selic em queda, então é provável que o custo final dessa operação venha a cair ainda mais ao longo desse ano. Os municípios com baixo IDH ainda possuem uma redução de 50% nessa taxa de juros, e aí vale esclarecer que não é da taxa de juros total, mas sim dos 5,5%, né? Senão o pessoal faz a soma, chega em 11, divide por 2, dá 7,5%, e não é isso que é cobrado, né? Então, vai ser sempre taxa Selic mais 50% dos 5,5%. Depois, alguns projetos que podem ser apoiados nesse nosso programa Badesc Cidades. Pavimentação de ruas, pontes, elevados, viadutos, passeios públicos, terminais rodoviários, passarelas, ciclovias. E ali temos a foto, inclusive, de uma via financiada pelo Badesc aqui no município de Santa Catarina. Evelise, me lembra qual é o município? Balneário Camboriú. Se não for e alguém souber, ajuda a gente a identificar a rua, por favor, né? Para a gente não cometer a gafe de errar a rua. Não é Itá. Então não é Balneário Camboriú? Não é Itá. Ah, não é Itá. Então tá bom.
Bom, outros projetos ainda apoiados, né? Aquisição de imóveis, escolas, postos de saúde, postos policiais, ginásio de esportes, como tem o caso da foto ali do ginásio da Malve, em Jaraguá do Sul, centros multiusos, aquisição de máquinas e equipamentos, obras de saneamento básico, estações de tratamento de água e esgoto. Aqui nós temos duas formas de adesão ao programa, né? Então, uma forma fizemos ineditamente no início desse ano, onde fizemos um grande chamamento de um protocolo de intenções. Isso se resume em as prefeituras apresentarem os projetos que têm, e a gente fez um estudo técnico que ranqueou os projetos por alguns critérios que, em seguida, compartilho quais são com vocês. Outra forma de adesão é uma solicitação do município, justamente pedindo para o Badesc poder financiar aquela infraestrutura, aquela rua, enfim, ou posto de saúde. E aí a gente, tecnicamente, avalia essa solicitação e dá prosseguimento se houver capacidade de endividamento pelo município, se nós tivermos orçamento suficiente também para o atendimento do pleito, e assim por diante. Aqui, antes de entrar nos critérios operacionais, nós trouxemos um desenho que acho que deixa um pouquinho claro como não é difícil acessar um recurso de uma agência pública, né? Eu acho que isso que é importante deixar bastante claro. Então, ali, no alto da esquerda para a direita, começamos no verde, né? A prefeitura adere ao protocolo ou encaminha a solicitação. O Badesc, então, enquadra os municípios nos critérios que já disse, vou falar em seguida compartilhando com vocês. A prefeitura elabora e envia os projetos de engenharia e documentação. Em seguida, lá embaixo, da direita para a esquerda, o Badesc analisa a documentação, encaminha a STN para aprovação. A aprovação segue para apreciação da diretoria, deliberação, e o Badesc analisa o projeto de engenharia. Em seguida, o Badesc recebe a licitação e emite o contrato de financiamento. A prefeitura, então, envia a medição da obra, o Badesc faz a vistoria, a prefeitura encaminha os documentos necessários para a liberação dos recursos e, após a apresentação de todos desses documentos, o dinheiro, o recurso financeiro é depositado e liberado para a prefeitura em, no máximo, até 48 horas. Então, não é tão difícil assim. É possível também, para o município, fazer uma simulação do financiamento. Falar, eu gostaria de saber quanto vai custar um empreendimento, uma iniciativa que nós temos de obra pública de 1 milhão, 2 milhões, 700 mil, 500 mil, qualquer valor. Temos lá no site badesc.gov.br um campo do lado direito, chama-se simulação. É só clicar em prefeitura, selecionar a prefeitura e ir colocando o que pede de informações, e ele gera exatamente uma simulação como essa que trouxe de forma a exemplificar o que estamos falando. Num valor de investimento de 1 milhão, o custo, então, financeiro, né, ficou 10,9, é 5,5 mais a Selic. O custo total da operação, custo efetivo total, ali de 11,83%. Num prazo de 48 meses, o sistema utilizado como sistema de amortização é o SAC, o sistema de amortização constante. Aí tem ali valor a pagar, depois o prazo de carência 12 meses, o quanto que se paga nesse período de carência, e depois, no campo amortização, o prazo total de amortização, o valor da primeira parcela e o da última, né? O da primeira, da metade e da última, né? Então, ali a gente vê que o sistema SAC começa pagando um pouquinho mais e termina pagando menos. Então, tinha falado que conversaria sobre os critérios, e nos critérios aqui, para o enquadramento dos projetos, ou para esse ranqueamento dos projetos, a gente analisa o quê? O índice de desenvolvimento humano do município, a participação no ICM, o objeto financiável. Por que objeto financiável? Porque o que é infraestrutura tem uma pontuação maior do que outros objetos.
por exemplo, né, contrato ativo ou inativo com o Badesc nos últimos 5 anos, então privilegiar quem faz muito tempo que não contrata com o Badesc. A variação populacional entre 2010 e 2018, justamente tentando privilegiar aqueles municípios que tiveram uma evasão maior, então eles recebem uma pontuação final maior também. E o fator regional, que vem da elegibilidade do programa Crescendo Juntos, que é um programa do governo do Estado, né? Então, quais os desafios que a gente encontra no dia a dia do programa? Então, nós temos sempre a necessidade de adimplência no CALC, né? Sempre é uma trava quando não existe adimplência no CALC. A gente não pode dar prosseguimento à análise do projeto até que isso seja regularizado. E isso é mais comum do que a gente imagina, infelizmente, né? A aprovação da lei autorizativa, as publicações corretas dos relatórios lá da Lei de Responsabilidade Fiscal, o envio da matriz dos saldos contábeis, o cadastro das operações lá no cadastro da dívida pública e a aprovação do projeto de engenharia. Aqui eu trouxe algumas vantagens de se contratar com o Badesc, né? Porque hoje em dia é crescente e acho que tende a crescer ainda mais a oferta de recursos para iniciativas públicas, né? Municipais especialmente. E diante disso, a gente traz aqui algumas constatações, né? Que é o que a gente vê no dia a dia, conversando com os prefeitos, inclusive. A inexistência de contrapartida, então o Badesc financia 100% do projeto, né? Então, alguns programas exigem essa contrapartida e, por vezes, o município não tem recurso para contrapartida e o Badesc tem a possibilidade de financiar os 100% dessa intenção de investimento, ou desse investimento, né, que não fique só na intenção. O tempo de contratação reduzido, então nós tivemos casos de contratação em máquinas e equipamentos que, cumpridas todas as etapas e os documentos todos entregues e prontos, negativas, etc., etc., a gente começou e terminou com a liberação dos recursos em 30 dias para máquinas e equipamentos. Então, uma liberação super rápida, né? Acho que temos que concordar. Quando a gente fala de recursos públicos, a gente sempre, como a Érica bem disse, sempre encontra uma burocracia muito grande. E é justamente contra ela que a gente tenta lutar no nosso dia a dia badesquiano. A liberação dos recursos em até 48 horas, então entregue toda a documentação. Em até 48 horas a gente libera o recurso da medição. A taxa de juros competitiva, já comentei com vocês, falei da taxa de juros, né, os 5,5% mais a taxa Selic. E até 30% dos recursos liberados antecipadamente. Então, cumprida a primeira etapa, assinado o contrato, licitação pronta, documentação entregue, a gente consegue até 30% do valor total da obra, marcado na primeira liberação, na primeira etapa do projeto, a gente consegue colocar no caixa da prefeitura. Isso possibilita que, por exemplo, a prefeitura possa, ao informar isso num edital de licitação, ou mesmo para as empreiteiras interessadas, ela possa contratar com um custo muito menor, né? Porque o recurso já está garantido. A empreiteira não vai precisar colocar no custo da obra 60, 90 dias de custeio de funcionário, máquina e equipamento, sem que o município consiga pagar num prazo menor do que esse. E aí, equipe técnica extremamente qualificada para auxiliar nos entraves processuais. Então, o pessoal que está no dia a dia da operação conhece todos os trâmites possíveis e imagináveis junto à STN e consegue ajudar e esclarecer toda e qualquer dúvida que venha a existir quanto a esses processos e projetos, né? Então, lembrar, né, para encerrar, inclusive, falta menos de 1 minuto, que o Badesc é um patrimônio dos catarinenses, né? Ela é uma instituição criada por catarinenses para o povo de Santa Catarina. Então, o Badesc atua no direcionamento, isso eu já comentei com vocês, né? São 4 segmentos. Esqueci de falar, tinha falado 3, esqueci de falar do rural, que é algo novo para a gente está voltando a operar o segmento rural a partir desse ano de 2019.
E até hoje nós já aplicamos 4,3 bilhões de reais na economia catarinense, apoiando projetos de toda a natureza, e só do setor público é 1,6 bilhão de reais até agora, né? Então, atendemos já 97,6% dos municípios catarinenses. Então, estamos atrás das 11 prefeituras que ainda não contrataram com o Badesc para a gente alcançar os 100%, né? Essa é a nossa meta, para até o final da gestão a gente conseguir atender 100% dos municípios catarinenses. E é isso. Quero agradecer a oportunidade, desejar uma boa tarde a todos e dizer que ficamos todos à disposição no Badesc, assim como agora, se tiver alguma pergunta, questionamento, enfim. Muito obrigado. Parabéns ao Eduardo pela sua ótima apresentação. Acredito que veio agregar muito ao conhecimento dos participantes. E em seguida nós temos duas perguntas, imagino que uma seja direto para a Érica. O transporte público em uma divisa do Estado pode ser realizado por consórcio. Esse consórcio deve ser entre Estado ou entre os dois municípios de divisa? Outra questão é, por ser município pequeno que precisa auxiliar nesse custeio, além da tarifa cobrada pela empresa, seria possível, o município também, entendo que seria possível o município auxiliar? Imagino que seja essa a pergunta. A grande dificuldade dos municípios vizinhos, né? Dificuldade, mas não só dificuldade. Na verdade, veja, quando a gente fala de transporte, a própria Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela já incentiva a ação consorciada. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de municípios que estão dentro de um mesmo estado, a princípio basta o consórcio entre os municípios. Quando você também está falando de municípios... Por quê? Porque você vai ter uma incidência ali de um transporte que a gente chama de metropolitano, que é dentro de uma região de um mesmo estado, tá? Nesse caso do exemplo, se eu entendi corretamente, são dois municípios vizinhos, mas um está num estado e o outro está no outro estado. Esse transporte ele é interestadual, não é só um transporte intermunicipal, ele é um transporte interestadual. O transporte interestadual ele é da competência da União. O que eu sugeriria, a princípio? Que a gente formasse um consórcio interfederativo entre os dois municípios, mas também com a anuência de ambos os estados e da União. Porque aí a gente tem uma incidência de uma legislação federal que é o transporte interestadual. Mas isso é possível. Pode ser um pouquinho mais complicado, pode ser, mas isso é possível. Agora, um lado muito positivo é que você tem a legislação a seu favor, que ela incentiva esta ação consorciada para este transporte, tá? Que os dois municípios pensem em conjunto e tenham o amparo do Estado e da União, então isso é perfeitamente possível, tá? O segundo ponto de questionamento, essa necessidade de subsídio, ela pode estar amparada pela legislação e é muito comum no contrato de transporte. A gente está tentando evoluir para uma metodologia em que o transporte coletivo seja autossustentável pela tarifa, mas ainda não chegamos lá em muitos casos. Então, é perfeitamente possível e, inclusive, o município de Sorocaba fez uma concessão subsidiada, não fez uma concessão patrocinada. Então, nós teremos esses dois modelos para financiamento do contrato de transporte coletivo. Obrigada, Érica. Eduardo, tenho dois questionamentos, acho que vou fazer as duas em conjunto, acho que é bem tranquilo. Uma vem do município de Ipuaçu, no oeste. Para financiamento de equipamentos, o processo é mais rápido e a contratação ocorre após a análise da licitação. Qual é o prazo de liberação e requisitos após a assinatura do contrato, considerando que 2020 será ano eleitoral e temos de garantir tudo em 2019, já entrando na questão eleitoral. E outro questionamento que eu acho que já posso fazer, e você vai respondendo, é em relação à aquisição de terreno, que daí não é do município de Ipuaçu, é um outro município. Então, na aquisição de terrenos, são exigidos documentos de engenharia e quais seriam esses documentos? Ok. Vamos à primeira. A primeira falava
sobre o ano eleitoral e a contratação do equipamento, né? Então, nós podemos contratar até final de julho. Evelise, me ajuda. Até final de julho, nós podemos contratar operações no próximo ano, que é ano eleitoral. Excelente. Melhorou o prazo, então, né? Ela estendeu o prazo, está melhor do que o meu prazo. Então, o prazo é 4 meses antes do encerramento do prazo do período eleitoral. É 4 meses antes de dezembro, então, antes do final de dezembro. Então, 4 meses antes do final de dezembro. E a liberação dos recursos, se já estiver contratado, a liberação do recurso poderá acontecer após esse prazo, ou seja, no período eleitoral, né? No período em que compreende o pleito eleitoral. A segunda pergunta, e a liberação também ocorre no mesmo prazo, né? Então, a liberação de máquina e equipamento é super rápida, né? Então, entregou lá a documentação, as notas fiscais do equipamento, no máximo em 48 horas, né? A nossa equipe é super ágil e é possível que esse prazo seja menor do que 48 horas. Então, no máximo 48 horas para liberar. A segunda pergunta... Aquisição de terreno. Se precisa de documento de engenharia. Isso. A documentação, a aquisição de terreno não necessita de qualquer laudo de engenharia, né? Tivemos recentemente algumas prefeituras que compraram terrenos para instalação de empresas no município, né? Então, não foi necessário entregar qualquer projeto de engenharia. E esse também é um processo que ocorre de forma célere, desde que a prefeitura cumpra todos os requisitos para desapropriação, etc, etc, etc. Então, feito o procedimento, a gente contrata e libera no menor prazo possível. Vale lembrar que o recurso do Badesc só é bom e interessante quando ele está no cliente, na prefeitura e no microcrédito. Quando ele está lá no caixa do Badesc, para nós é o pior negócio possível. Então, a gente quer ao máximo acelerar a entrega do recurso para o município, né? O recurso no Badesc é péssimo negócio, não cumpre missão e rentabiliza muito pouco. O recurso no cliente faz com que ele gere renda, emprego e desenvolva a localidade, que é justamente a nossa missão institucional, né? E aí, quero, de novo, agradecendo e complementar a minha fala dizendo do seguinte: nós temos condições, estamos estudando a forma de fazer isso também, de financiar obras consorciadas, né? Estávamos falando de consórcio. Então, por exemplo, tem uma obra que vai atingir 2 ou 3 ou mais municípios, né? Que pode ser, por exemplo, o caso dos consórcios lá que cuidam da pavimentação. Então, temos condições de fatiar esse contrato na proporção de cada município e os municípios contratam no mesmo objetivo, no mesmo objeto, né? Então, isso é possível, sim. Okay? Obrigado, Eduardo. Tem mais um, acho que é para a Érica, então. Gostaria de saber se já existe alguma PPP de iluminação pública em algum município catarinense. Se positivo, se você tiver conhecimento, qual seria esse município? Tem contratos, inclusive tem um consórcio que ele está fazendo uma PPP consorciada, que é ali na região de Timbó, tá? Mas ainda não foi finalizado, ainda está em fase de implementação, eles estão em fase de estudos. Aqui em Santa Catarina, são muitos municípios, mas a princípio eu não tenho conhecimento de PPP de iluminação firmada, assinada, contratada aqui no estado de Santa Catarina. Mas há municípios que estão estudando. E o que eu tenho para dizer é que a PPP de iluminação ela é a mais fácil de sair. Hoje em dia, ela é quase como se fosse uma commodity. Então, havendo o recurso de COSIP, que só pode ser aplicado em iluminação pública, é muito possível fazer essa contratação de uma forma bastante célere. Inclusive, o BNDES tem uma equipe que atende, sem prejuízo, a vários outros órgãos estruturantes, mas IP é uma área que o BNDES atende bem. Quem tiver interesse, a área de desestatização do BNDES pode ser contatada, tá?
Mas tem outros também. Então, a PPP de iluminação é uma PPP bem tranquila de ser contratada. O meu alerta é: veja a receita corrente líquida do seu município. Por quê? Porque PPP de IP é ótimo, é tranquilo de ser contratado, mas ela compromete alguma parte da receita corrente líquida, né? É isso que eu sempre falo. Eu sou chata, né, para os meus municípios, porque ela é uma PPP fácil realmente de se implementar, mas às vezes ela pode te obstar de fazer alguma coisa na área da saúde e da educação, e daí depois o teu prefeito vai ficar chateado. Mas quem tiver interesse, quem firmou o contrato muito recentemente foi no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. A gente tem uma PPP lá que acabou de sair a licitação, e aqui está em andamento em Timbó. Eu posso mandar alguma coisa para o e-mail, não sei, vocês podem entrar em contato com o pessoal da FECAM, com a Natasha, pedindo material, e eu encaminho com certeza. Obrigada. Tá bom, vamos encerrando esse painel. Então, vamos agradecer aos dois palestrantes pela brilhante contribuição, e vamos passar agora a entrega de um certificado de participação no Congresso de Prefeitos na edição de 2019. Muito obrigada ao presidente do BADESC, senhora Érica, e ao nosso mediador. Partimos assim para a última etapa da programação desta quarta-feira.